Cumprimente mais uma vez o povo de Deus com a paz do Senhor. Irmãos, é notório, glória a Deus, a liberdade que nós sentimos aqui do Espírito Santo de Deus trabalhar. Aleluia, eu confesso à igreja que se o culto acabasse agora, eu já voltava para casa com a minha bateria carregada. Glória a Deus, sabe por quê? Aleluia, porque quando, aleluia, crentes, aleluia, que oram, que intercedem, se juntam, aleluia, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Aleluia, e quando nós clamamos a Ele, nós atraímos a presença dEle. Aleluia, ali Ele entra naquele ambiente, ali Ele faz morada naquele ambiente, e a presença dEle se manifesta no meio da igreja, no meio do arraial, e há gozo, há renovo, há alegria, há vitória. Aleluia! Porque Ele entra na casa. Quantos já sentiram Ele aqui? Aleluia, neste lugar. Aleluia. Porque eu sinto Ele desde o começo desse culto. Aleluia. E o Deus dos exércitos, grande general de guerra, já está aqui. Está dizendo: ei, eu vou te renovar hoje. Aleluia. Glória a Deus, eu vou fazer coisa grande. Aleluia. Mas Ele está procurando nessa hora aquele que está com seu coração aí, aleluia, sedento por a presença dEle. Aleluia, e Ele vai fazer milagre. Quem crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Então vamos adorar Ele nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Pai, me dá disposição para aprender de Ti. Me dá disposição para eu mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por Tua direção, ouvir a Tua palavra e entender com plena exatidão o que Tu queres de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, eu vim aqui foi para Te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, eu vim aqui para Te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, para Te sentir de novo, renovo, aleluia, para ter um brilho no rosto, aleluia, de novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui, foi para Te servir, meu Jesus. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, eu vim Te entregar o melhor que tem na minha alma, Jesus. Renovo, o que eu quero é renovo, Jesus, para ter de novo, renovo,
brilho diferente, um brilho no olhar, Jesus. Aleluia. Exalte a Ele, adore a Ele, exalte a Ele. Exalte a Ele, adore a Ele. Exalte a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele. Oh, because toca-me, eita, nem mais um passo, nem um passo. Toca-me, e nem mais um passo darei, nada farei sem ti. E toca-me, eita, e toca-me, meu Deus, e nem mais um passo darei. Alamassuri me cama, tocarei minha. Ora maia, sure cama, eita, Jesus, eita, eleva sure cantaramahai. Tem renovo na casa, recebe renovo aí onde tu está. Deixa Ele te tocar, deixa. Tem renovo na casa, tem renovo. Eita, Jesus, renovo. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo. Uma vez mais, Jesus, queremos ser renovados por ti. Renovo. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto de novo. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Uma vez mais, Senhor, faz em nossa vida. Aleluia, uma vez mais, Senhor, faz na nossa vida. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Abra vossas Bíblias comigo. Aleluia, no livro, glória a Deus, de Lucas. Aleluia. Nós temos, irmãos, que aprender a viver na dependência do Mestre. Aleluia. Lucas, capítulo de número 24, verso 13 até o verso 17. Aleluia. Eu estava pedindo a Deus uma palavra. Aleluia. Glória a Deus. E antes de entrar nela, eu quero aqui agradecer. Aleluia. Aleluia. Primeiramente a Deus em estarmos aqui neste lugar. Estava com há um tempo que eu não vim aqui. Glória a Deus. E eu sinto saudade dos irmãos. Aleluia. Mas Jesus nos trouxe aqui uma vez mais. E é bênção de Deus estarmos aqui nesta noite. Aleluia. Em segundo lugar, agradecer a pessoa do supervisor da congregação, irmão Giovanni, diácono Giovanni. Glória a Deus. Da liderança de departamento da juventude local. Aleluia. Pelo convite. Aleluia, as pernas sempre ficam trêmulas, porque é uma responsabilidade grande trazer a palavra. Glória a Deus, eu digo para os irmãos, eu não sou pregador, mas eu sei dizer que o meu Deus, Ele é bom. Que o meu Deus, Ele restaura e está com a rede dEle pronta para te salvar, para te renovar. Aleluia, e para fazer você chegar até o céu. Aleluia, glória a Deus, e muito em breve esse dia vai chegar. Aleluia, então vem para Jesus enquanto ainda é tempo. Aleluia, porque Ele te chama e te ama. Aleluia, e quer transformar tua vida. Glória a Deus. Aleluia, que Deus em Cristo abençoe esta igreja. Continue neste fervor, irmãos. Aleluia, glória a Deus.
porque o Senhor Jesus Cristo tem mais para dar para vocês, aleluia. O céu tem mais para entregar para vocês, aleluia. Capítulo de Lucas, verso de número 13, aleluia, do capítulo de número 24, aleluia, até o versículo de número 17, diz a palavra do Senhor. E eis que no meio do dia, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Guarde isso. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Aleluia, aleluia. Verso 18: e respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhes: és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido? E ele lhes perguntou: quais? Aleluia. E ele lhe disse, e eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Podeis sentar. Eu sinto Ele aqui neste lugar. Aleluia. Eu já quero iniciar a pergunta, aleluia, com uma pergunta para você, aleluia, que é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, aleluia. Ela não fala apenas para jovem, ela fala para todos nós como contexto cristão de igreja, aleluia. E a pergunta é: quem é Jesus? Amachuri cantarabia vassébria. Aleluia. Interessante que para onde alguém ia, para onde o nosso Senhor ia, alguém ia atrás. Isso daqui sucedeu logo após, aleluia, a ressurreição de Jesus, citada no início do capítulo 24 deste mesmo livro de Lucas. Aleluia. E o povo falava a respeito desse Cristo, e a palavra era uma só: o Filho do Homem havia de vir, iria nascer, iria crescer, iria padecer, mas ao terceiro dia, aleluia, Ele havia de ressuscitar. E o grande dilema na cabeça daqueles discípulos, daqueles homens, aleluia, era: oxente, hoje é o terceiro dia, cadê Jesus? Eu acredito que mesmo você, nascendo ou até mesmo conhecendo a Jesus no meio da sua caminhada, você já se fez essa pergunta: cadê Jesus? O terceiro dia chegou na minha vida, mas Jesus não chegou ainda. Alá, eu sou. Meu Deus. Jesus, está difícil amanhecer o terceiro dia, e cadê tu que ainda não chegou do meu lado para resolver a minha causa, a minha situação? Cadê Jesus? Eu sinto a autoridade de Deus para dizer que tem Cristo
crente aqui que já se perguntou: aonde está Jesus? Oh Deus. E aqueles homens perguntavam entre si. E eles diziam entre si: aleluia. E Jesus já havia ressuscitado, porque o anjo já havia aparecido para aquelas mulheres lá naquele sepulcro. E eles tinham ouvido falar, aleluia. Glória a Deus, porém não conheciam. Aleluia. E quando eles iam a caminho, porque na nossa trajetória, para poder nós chegarmos a um lugar, nós temos uma missão, irmão. A missão daqueles dois era chegar até um lugar chamado Emaús. E para chegar lá tinha um caminho a ser tratado. E no caminho pode acontecer muita coisa. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que grandes, formosas são as pisadas daqueles que anunciam o evangelho da salvação de Jesus. O mestre estava faltando para eles naquele momento lá, irmão. O mestre podia não estar com eles lá naquele momento, mas eles tinham uma missão, e a missão era chegar lá, e tinha um caminho para andar, e tinha uma história a ser resolvida naquele lugar. Deus não te manda tu tomar um caminho à toa, não. Deus não te manda tu sair do teu lugar e ir para outro lugar, aleluia, à toa não. Ele tem um propósito nisto, aleluia. O caminho que tu tirou da tua casa até aqui, a igreja hoje, foi o próprio Deus que te trouxe. Aleluia. Está pensando que você veio aqui à toa? Jeová te trouxe porque Ele tinha um negócio a tratar contigo aqui hoje. E Ele te trouxe aqui para que tu saiba que Ele comanda, que Ele manda, e que se for preciso Ele desmanda. E os discípulos perguntavam entre si: cadê Jesus? Oh, glória! Cadê Jesus? Nós ouvimos falar dele, nós sabemos quem é ele. E Jesus, ouvindo aquele fuxico, aquele cochicho entre eles, se chegou junto. Mas a Bíblia vai dizer que os olhos deles estavam fechados. Ô irmão, isso aqui é grande, isso aqui é forte. Não adianta andar no caminho se Jesus não for contigo nele. Olá, e eles estavam até falando de Jesus, mas Jesus até o momento não estava com eles. Aleluia. A Bíblia diz a Bíblia diz que ouvindo Jesus, eles falando da cabra sobre Jesus, me dá graça. Ouvindo Jesus tais palavras, se chegou junto, porque que se você falar de Jesus, se você chamar a atenção de Jesus, Ele chega a ti durante o caminho que tu tens aí até Emaús. Aleluia. Então nessa noite eu digo, direcionado por Deus, chame por Ele nesta noite, chame por Ele nesta noite, chame por Ele nesta noite, não perca tempo, fale dEle, se encha dEle, se engrandeça, aleluia, diante da presença dEle, e reconheça que somente Ele pode te encher diante dEle.
Deixe a vontade dele prevalecer na tua vida. Deixe ele inundar a tua vida. Deixe ele conversar contigo. E o que eu acho mais lindo, irmão, nesta passagem é que Jesus, já em corpo ressurreto, chega para aqueles jovens e pergunta, para aqueles moços e pergunta: do que é que vocês estão falando aí? Não basta só chamar por ele, não. Não basta só, aleluia, falar dele, não, aleluia. A partir do momento que você quer contato com ele, ele vai procurar contato contigo no caminho e ele vai fazer perguntas de como é que tu está. Em outras palavras, ele vai dizer qual é a situação que está acontecendo contigo. Aleluia! Qual é o problema que tu estás passando? Qual é a situação que tu estás enfrentando? Não é só passar pelo caminho. O caminho, ele tem algumas experiências para nos mostrar. A forma como nós iremos passar por elas irá delimitar aquele final da trajetória. Se você chega ou se você desiste no caminho e volta. Aleluia! Glória! E Jesus chegou a eles e disse: que é que este negócio que está acontecendo aí? O que é que vocês estão falando? Aleluia! E é um detalhe sórdido que eu noto nesse verso 17, quando ele pergunta: que palavras são essas que vocês caminhando, glória, trocais entre vós? Em segundo, por que estáis tristes? Observe a primeira situação. Os discípulos estão fazendo o quê? Caminhando. A missão foi dada, então não pode parar. Segundo, aleluia, glória a Deus, eles conversavam entre si. Aleluia. E nós temos que ter este diálogo, irmão, é uma coisa que falta. Ultimamente nós temos vivido, aleluia, em meio a uma geração escassa de diálogo com Deus, que não sabe mais o que é manchar a pontinha do joelho orando pela madrugada. Mas eu creio que o meu Deus ainda vai renovar e ainda tem remanescente nessa terra. E esse negócio é para jovem também. Vocês serão os futuros pregadores e mantenedores desta obra. Então você tem que investir sua vida em oração, se apartar do caminho mau que não leva até o lugar onde Deus te mandou chegar. Há jovens que estão aqui, que estão se envolvendo com amizades indignas. Se tu não te sair destas amizades, teu caminho será ceifado. Ergue-me calabra shuri me camanda rácia. Meu Deus. E o meu Deus está dizendo: te sai enquanto eu estou te dando brecha para tu sair. Ai de comand chorevia selec anda catachoremedevia. Meu Deus. Não é tempo de temer, juventude, é tempo de avançar mesmo. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que muitos que estão aqui não tiveram o privilégio de nascer na casa do Senhor. Aleluia. Eu, pela misericórdia de Jesus, tive esse privilégio.
Aleluia, tive o privilégio de nascer em berço cristão, com uma mãe dirigente de círculo de oração e um pai obreiro, e ele está aqui. E foram eles que me ensinaram o caminho até a salvação. E eu louvo a Deus por cada puxão de orelha. E eu louvo a Deus por cada instrução que eles puxavam no meu cangote e diziam: não é para cá, é para cá. Eu louvo a Deus por cada oração de madrugada que eles entravam dentro do meu quarto e do meu irmão e impunham as mãos sobre a nossa cabeça. E muitas das vezes a gente acordava e ficava caladinho, mas ouvia o que eles diziam. Eu digo o conselho para os pais que estão aqui, que não tem esse costume, comece a ter. Entre de madrugada enquanto esses camaradas e essas camaradas estão dormindo, e abençoe a vida deles, dizendo: diabo, tu não tem poder, diabo, tu não tem posse. Meu Deus, o meu filho e a minha filha são tuas, Jesus. Profetiza mesmo, não tem medo não. Profetiza, então ela diz: vai ser cantora, vai ser cantor, vai ser missionário, vai ser missionária. Aleluia. Minha mãe hoje ela diz: meu filho, eu queria ter conhecido Jesus antes. Meu filho, eu queria ter o privilégio que você tem, que você teve, eu não tive. Mas eu queria tanto ter conhecido Jesus antes. Sabe por quê? Porque eles conhecem o mundo e sabem que no mundo não tem nada que preste. E de lá eles já saíram e para lá eles não querem voltar mais. Sabe por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus como Salvador e reconhecemos a grandeza que Ele tem na nossa vida, nós não conseguimos ir para outro lugar. Porque quem já pisou no Santo dos Santos não consegue se habituar em outro lugar. Sabe por quê? Porque eu e você somos passageiros, peregrinos, andarilhos. O nosso lado não é aqui, é lá, é lá. Oh Deus, aleluia. Eu não tinha preparado isso, mas o dono da casa não sou eu, é Jesus. E Ele trata como Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Aleluia! Glória! E eu não estou dizendo, juventude, que no meio do caminho será só flores, como o irmão Jainilson falou aqui, não. Você é jovem, em alguma hora da sua vida você vai se encontrar em uma situação durante o caminho, enquanto você está caminhando, até ver se chega no céu. Porque para chegar lá é esforço, é renúncia e muita. Aleluia. Eu sei que vai chegar momentos sombrios na sua vida. A noite vai chegar. A Bíblia disse que a noite ela ia chegar. Mas o nosso Deus, Ele é bondoso, é misericordioso em livramento para a tua vida. E isto não é desculpa para viver no mesmo pecado. A Bíblia vai dizer que duplamente será o castigo para quem conhece e não faz. Aleluia! Então, se você já conhece a verdade, tome posicionamento de crente, de servo, de luz, de sal da terra, e cause gosto, porque se você for insípido, se você for insosso, sem gosto, sem uma marca, o inimigo lhe ceifará e o Senhor te vomita da boca dele. O caminho foi dado e tem que ir caminhando. Ai, irmão Jonathan, mas você não sabe o que é que eu passo. Meu Deus, aleluia. Abra o olho e olha para o teu irmão e vê a situação que ele está passando, vê se não é pior do que a tua. Eleia sobre a ré. Alabarabasuriandaramaias.
sede calad sobre queria ser. Amando que te calabra surimi derrece. O Espírito de Deus está me dizendo que a liderança tem clamado a Deus sobre estratégias, a respeito de estratégia, para poder lidar. E o Senhor está dizendo: eu vou dar lá. Ramaia sude calabode que sebria. Ramaia da casudeia. Ele é Deus que dá estratégia, da mesma estratégia que ele deu a Gideão, viu, liderança? Ele vai dar. E narracia. Ramada meu Deus. E eles estavam caminhando e conversando acerca de quem? Jesus. Irmão, não tem coisa melhor do que conversar de Jesus, não. Não tem. Pode até ter. Enquanto você está gastando a língua falando mal do teu irmão, querendo tacar um porrete na cabeça do teu irmão, aproveita para falar de Jesus. Mas o caminho tá aí para tu andar. Como tu vai andar é só tu que sabe. As pernas são tuas, os braços são teus, a boca é tua, os olhos são teus, o ouvido é teu. Ai, Jesus, meu Deus. Urabaia cega. E eles estavam andando e Jesus ouviu, chegou a eles. E eles disseram o que estava acontecendo. Porque não basta só Jesus chegar a você, se você não quiser nada com Jesus, rapaz. Tem que querer ter contato com Ele. Como é que o Senhor vai te encher de poder se tu não tiver contato com Ele? Como é que Jesus vai te batizar se tu não tiver contato com Ele? Como é que Jeová vai arrancar as rapinas podres e velhas do coração se tu não tiver contato com Ele? E hoje ele está aqui, como médico, está querendo fazer uma cirurgia e está querendo arrancar o que não presta de dentro de tu. Olhe para Deus como um pai que lhe ama. Aleluia, porque o seu amigo ele lhe leva para a maldade, ele leva para o buraco da perdição. Deus ele puxa na tua orelha e te traz para dentro e para perto dele, porque ele lhe ama e não quer lhe perder. Isto não é puxamento de orelha, isto é amor puro e genuíno. Aleluia. Então nesta noite conte a situação para Jesus. Ele resolve. Mas eu vou até de madrugada falando com fulaninho. Eles não têm solução para teu problema. Apresente para quem pode resolver. Tá lá em cima. E segundo Isaías, ele está sob um alto e sublime trono. E o manto, o séquito dele enche o templo. E os serafins cantam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E toda esta terra, a terra que clama, a terra que salmodia, está cheia que Ramahaya da sua glória. Fala para ele nesta noite. Conta para ele aonde dói. As tuas dificuldades, aquilo que tu não está conseguindo suportar sozinho, que tu não está conseguindo vencer sozinho. Aleluia. Jesus ele não é só aleluia amor não, ele é justiça. Mas quando você entende a correção de Deus, aí ele vem com amor e sara. É o que eu acho lindo da palavra de Jesus. Ele a corrige, depois ele acalenta. Ele corrige, ele bate, ele fere e mostra por que te feriu. E causa
a cicatrização da ferida por completa, aplicando bálsamo puro e fino. Aleluia! Oh, glória! Então conte para Jesus. Aleluia! E ali eles falaram quando Cristo assim respondeu. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que os olhos deles estavam fechados. E é muito interessante quando você, aleluia, não tem muito contato com Jesus. Aleluia, você não conhece quem Ele é, por mais que Ele esteja do teu lado falando contigo. Glória. Aleluia. Glória a Deus, se os teus olhos estiverem fechados, aleluia, eu não falo de olhos físicos não, eu falo de olhos espirituais. E o que é que tira a visão de crente que outrora era espiritual e hoje não é mais? Pecado. Espiritualmente aqueles homens estavam ali cegos. Aleluia. Mas estavam debaixo de uma promessa. Qual era a promessa? A promessa não era que ele viria e ao terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos, não era? Era ou não era? Era! Aleluia, então eles acreditavam na promessa, mas eles não tinham fé para enxergar a efetivação da promessa. E é interessante isso se aplicarmos na nossa vida, porque a gente ouve falar que Ele faz. A gente vê Deus fazendo na vida do outro. Mas quando chega a vez da aplicação na nossa vida, aí o negócio é diferente. Aí eu não entendo, irmão Jota, por que eu oro 30, 20, 40, 10, 5 e por aí vai, anos e mais anos, e eu não tenho vitória. A Bíblia ela nos ensina como nós devemos, A Bíblia também nos diz, aleluia, que se a palavra de Deus estiver em nós, não é só ela estar em nós, as palavras deles estiverem em nós. E se a gente também tiver nele, tá pensando que é brinquedo? Não é só eu chamar a ele a minha atenção, não. Nós também temos que estar conforme manda o script da escritura, senão não flui. A Bíblia diz: se as palavras dele estiverem em nós e nós estivermos nele, pode pedir o que quiser, ele assina lá e acontece aqui. Aleluia. Eu não entendo como é que esses crentes se debulham dizendo: eu oro tanto e não acontece nada. Tem alguma coisa errada. Aleluia. Glória a Jesus. E a hora já está lá em cima. Misericórdia. Deus de Israel. Aleluia. Para concluir, aleluia. Quem é este Jesus? Aleluia, e só lá para o final deste capítulo, aí ele vai dizer assim, aleluia, quando eles chegam para ele, mesmo assim não conhecendo, eles gostaram da companhia, porque quando Jesus ele é assim, ele chega, ele pergunta como é que tá, ele quer saber a situação, você tem que declarar o que é que está acontecendo, igual a viúva, tem que declarar o que é que tu tens em casa, ele está dizendo, declara o que é que tu tens dentro aqui, ó, casa espiritual, declara, aleluia, você tem que declarar com a sua boca o que é que está acontecendo, mas eu ouvi falar de um Jesus que ao terceiro dia ia ressuscitar, ele é poderoso, em obras, e diante dos homens, poder. Aleluia, mas já é o terceiro dia e a gente não ouve falar. Aleluia.
Deus. E aí teve um camarada que ainda foi dizer assim: ei, tu é um peregrino aqui neste meio, nesta cidade de Jerusalém, tu não conhece, tu não sabe o que é que está acontecendo, a reviravolta que está acontecendo após Jesus morrer e nós não sabemos que ele ressuscitou ainda. Nós ouvimos falar, mas nós já perdemos até as esperanças, porque já é o terceiro dia. Aleluia. E ali passou-se o tempo e a Bíblia vai dizer, aleluia, lá para os versos finais desse capítulo, aleluia, que eles o convidaram a ficar com eles. E a Bíblia vai dizer que em certo modo, em certa hora, eles conheceram que era Cristo que estava ali com eles naquele caminho. Aleluia, a Bíblia vai dizer que quando eles caíram em si, o Senhor sumiu, desapareceu de junto deles. Deus, ele vai chegar para ti no caminho. Jesus vai chegar, vai perguntar como tu tá, tu vai declarar como tá. Ele vai habitar contigo. Ele vai habitar contigo na mesma tenda, na mesma hospedagem. Aleluia. E quando tu realmente conhecer quem é Jesus na tua vida, que Ele está contigo te ouvindo no caminho, que Ele está contigo junto no caminho, caminhando contigo. Arábia, Sória. Quando tu convidar Ele para repousar contigo dentro da tenda, aleluia, aí sim Ele vai te deixar para tu andar com teus pés só e chegar até Emaús. Aleluia. Glória, sabe por quê? Porque Jeová, Ele só vai deixar tu andar com as tuas forças, com os teus pés, quando Ele vê que tu reconheceu quem de verdade Ele é. Aleluia. Glória a Deus, você está entendendo? Aleluia. Que a vida com Jesus não é você sozinho, não é você sozinha não. Tem certos momentos, aleluia, que Ele vai ter que chegar pertinho de você, para você poder entender que quem manda na situação não é você, é Ele. Aleluia, que você tem que aprender a depender da vontade única e exclusiva dEle. Antes de fazer algo, apresente tudo a Ele. Antes de viver algo, diga para Ele. Aleluia, porque desta feita certamente você irá vencer. Deus irá lhe dar vitória. Deus irá fazer você triunfar. E você conhecerá quem de fato é Jesus. Não só de ouvir falar, mas de conhecê-lo, de conversar com Ele, de habitar com Ele. E Ele te levará até o outro lado, até o caminho, até a cidade que você tem que ir. É lá onde Ele quer te levar. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E nesta noite eu queria saber se tem alguém aqui no nosso meio que não confessou a Cristo Jesus como seu Salvador. Aleluia, glória a Deus. E eu quero fazer, aleluia, a você um convite. Glória a Deus, a igreja se coloca de pé, aleluia. Aleluia. Eu queria lhe fazer um convite. Eu não estou lhe fazendo convite para você, aleluia, ser crente. Eu estou fazendo convite para você ser salvo. Porque o destino é um só, é céu ou inferno. Você vai para um, você vai para outro e acabou a história. Com Jesus não tem enrolação. É céu ou inferno, é vida eterna ou é morte e condenação eterna. Glória a Deus. Então tem alguma vida para Jesus nesta noite? Aleluia, Jeová quer lhe salvar, quer escrever seu nome no livro da vida, oh glória. Lá vem dois, lá vem dois, lá vem dois. Aleluia, lá vem dois. Aleluia. Nesta noite o Senhor Jesus Cristo quer renovar vossas vidas, libertar vocês. Irmão Giovanni, leve aqui o microfone aqui até a eles, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Bendito Aleluia. seja o nome Você de pode Jesus. enaltecer o Senhor, porque são duas vidas que estão diante da graça Jesus. do Obrigado. trono de Jesus. Agora a Bíblia me diz que tem festa no céu. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, tem festa, tem festa, tem festa lá em cima. É o Senhor, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Papai Supremo, Nesta noite, Santo Jesus. Deus. Aleluia. Aleluia. Amado, glória a Deus. Diga assim: eu quero. Deus é maravilhoso, Deus livrou minha vida. Deus, obrigado pelo livramento. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Eu te livro do livramento de Deus. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quero. Aleluia. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Diga: eu quero aceitar a Jesus, o meu único e suficiente Salvador. Aleluia. A palavra do Senhor diz: aleluia. Aquele que confessa diante dos homens, aleluia, aleluia, é confessado diante do Pai que está no céu, aonde tem uma ou duas, três testemunhas, aleluia. Então nesta noite, estes homens estão reconhecendo na sua vida o poderio de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Quem vai orar? Você, Jonathan. Glória a Deus, eu te apresento, Jesus, nesta noite a vida destes dois homens. Deus querido e santo, eu não conheço o passado deles, tampouco a vida que eles levam, Senhor, atualmente. Mas eu conheço um Deus que põe ponto final na história de sofrimento e escreve uma nova história, Senhor. Nesta hora apaga, risca o nome deles no livro da culpa e escreve o nome no livro da vida. Apaga os pecados, apaga, Senhor da glória, os traumas, apaga, Senhor da glória, tudo aquilo. Ah, Senhor, e escreve o nome deles, Senhor da glória, o nome da vida. Meu Senhor da glória, firma eles, Senhor. Eu te peço, Senhor da glória, cuida deles. Aquilo que eles não podem fazer, tu pode. Meu Deus, se é a libertação, tu liberta. Senhor da glória, se é Senhor da glória de algum vício, nesta hora tu tem poder para libertar. Deus querido e amado, Senhor da glória, tu libertou muitos por intermédio da tua palavra e hoje não é diferente. Ah, Senhor, que esses homens possam ser grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus, assim como tu fez com Saulo e transformou em Paulo. Ah, Senhor, nós, Senhor da glória, debaixo da autoridade do teu nome e debaixo da cobertura do teu sangue, apresentamos eles em tuas mãos. A partir de agora, guia eles pelo caminho da virtude, da sabedoria, caminho que leva até o céu. Meu Deus, ajuda eles quando eles não puderem, que eles venham lembrar de Jesus, que o teu Espírito se apodere deles, que a tua Shekinah esteja com eles. Ah, Jesus querido e santo, a partir de hoje, escreve uma nova história. História essa de vitórias, história essa de conquistas e de bênçãos em nome de Jesus. E assim ser com a tua igreja, Jesus, entregando bênção e dando sabedoria para cuidar deles, Senhor, entregando graça e sabedoria para adubar essas plantas aqui, Jesus, para que venham ser grandes árvores frutíferas. E assim como tu fez com eles hoje aqui, eles possam fazer com outros que estão lá fora. Ah, Senhor, arrancando das garras daquele inimigo tão mau e viu que quer matar nossas vidas. Deus querido e Deus amado, muito obrigado por estas vidas que aqui se encontram. Ah, Senhor da glória, vai guardando esta casa, este templo, fazendo frutificar, fazendo prosperar, fazendo crescer, fazendo aumentar este rebanho, e que a graça do Senhor esteja sobre cada um, Senhor, que aqui está. Meu Deus, para renovar, para batizar com teu Espírito, para curar, para restaurar. Ó Deus querido e santo,
Visita os distanciados da tua casa. Traz de volta, Senhor. Traz para este rebento que um dia já te serviram, meu Deus e meu Pai, para te servirem e encontrarem contigo nas mansões celestiais. Ah, Senhor da glória, é o que tudo eu te peço, e com fé nós já te agradecemos em nome de Jesus.